Olá, assinando a TV Destaque, estamos mais uma vez no programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, programa preocupado e focado em trazer informação para contribuir para a cidadania. Hoje, na companhia do Dr. Rodrigo Prates, nosso querido amigo, e temos um entrevistado, também amigo nosso, que tem um conhecimento vasto sobre o assunto que nós vamos desenvolver, que é um assunto palpitante de interesse de toda a sociedade. Doutor Rodrigo, alegria de compartilhar mais um programa com você e seja bem-vindo ao nosso convidado. Por favor, vamos matar a curiosidade. Quem vamos entrevistar hoje? Olá, telespectador, é sempre bom ter a tua audiência, ter a tua companhia. Clóvis, nem digo que é uma honra estar aqui com você, porque isso eu sempre digo quando estamos na bancada. E hoje o nosso tema é sobre os crimes contra a dignidade sexual. O que é isso? Como caracteriza isso? É só um crime? São vários? Tiraremos hoje muitas dúvidas de você, que é advogado, que é estudante, que é estagiário ou que é um popular, que é uma pessoa que quer tirar essa dúvida e tem mais conhecimento. Nosso entrevistado hoje é advogado em Guarulhos, em São Paulo, professor universitário do Centro Metropolitano de São Paulo, FIG-Unemesp, mestre em Direito Penal Internacional pela Faculdade de Granado, na Espanha, doutorando em Direito Penal Internacional pela Universidade Lomas Zamora, na Argentina, em Buenos Aires. Extremamente qualificado, nosso entrevistado é o professor Newton Vivan Nunes. Professor Newton, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, é uma honra vê-lo, Rodrigo, meu grande amigo, Dr. Clóvis, meu mestre querido. É um prazer muito grande estar aqui. Eu aproveito e cumprimento também todos os telespectadores do programa. Tenho certeza que teremos um excelente programa hoje. Muito bem. Dr. Newton, esse assunto que nós vamos abordar é um assunto que é muito palpitante, recorrente. Todos os dias estamos assistindo aí no noticiário, na TV, nos jornais, na internet, a respeito do abuso sexual nos coletivos de uma forma geral, seja no metrô, seja nos ônibus. E é impressionante o número de reclamações, o número de queixas que são feitos, a indignação, principalmente das mulheres, que são as maiores vítimas desse crime. Eu gostaria então que você, conversando com o nosso telespectador, nos dissesse como é que se caracteriza esse abuso, se isso é crime, se isso é uma contravenção penal. Enfim, no decorrer do programa vamos esmiuçar o assunto. Dr. Clóvis, Dr. Rodrigo, realmente é um assunto palpitante, como o senhor mesmo falou, e um assunto que aflige principalmente as mulheres, porque infelizmente existem indivíduos, e não dá para usar outro termo que não esse, inescrupulosos, que se aproveitam da precariedade do transporte público para poder, desculpem do termo, mas é o termo que tem que se usar, encoxar mulheres. O verbo é esse mesmo, encoxar mulheres. E o legislador não fez vistas grossas para esse delito. Obviamente que antigamente era uma situação menos corriqueira, até porque não se tinha esse aperto que hoje, infelizmente, pela densidade demográfica, temos. Então, hoje as pessoas acabam, os homens principalmente, acabam abusando das mulheres no sentido de apertá-las, de encoxá-las dentro dos metrôs, dos ônibus e dos transportes de massa. Isso é muito frequente. A nossa legislação não classifica isso como crime num primeiro momento. Isso é uma contravenção penal, está lá na Lei de Contravenções Penais, no artigo 65, e por incrível que pareça, a pena é tão somente de multa. Não há uma pena de detenção ou reclusão para esse pequeno delito. E até chamamos de pequeno delito porque a Lei de Contravenções Penais é chamada de Lei dos Pequenos Delitos. Tanto que nós havíamos comentado antes mesmo de iniciar o programa que sequer o indivíduo será processado criminalmente como um crime comum, mas sim pelo GCRIM, pelo Juizado Especial Criminal, onde terá um termo circunstanciado. Então, a priori, num primeiro momento, seria isso. Mas, ao decorrer do programa, vamos explicando maiores consequências em relação a este pequeno delito, a este crime anão, é um dos termos que se usa também. Nós temos que, às vezes, o governo, Newton, ele vem com umas soluções que acredita que sejam a solução da humanidade.
E há pouco tempo nós tivemos a nossa Assembleia Legislativa de São Paulo estipulando um tal vagão rosa para as mulheres, o que foi vetado pelo governador Geraldo Alckmin. Você acredita que essa seria uma solução ou é mais um tormento na divisão de passageiros? Eu entendo que é mais um tormento na divisão de passageiros. Entendo também que, entre aspas, acaba criando uma certa discriminação, uma separação e aquela piada, né? Há um problema em casa, vende o sofá e deixa o problema. Então não adianta, né? Eu acho que é apenas paliativo. O correto realmente é colocar seguranças realmente efetivos no metrô, pessoas que realmente fiscalizem e, por que não, seguranças infiltradas mesmo no dia a dia do metrô. Porque é óbvio, se há um segurança ostensivo, aquele indivíduo se inibe, isso é óbvio. Mas se há um segurança não efetivo, não ostensivo, mas um segurança infiltrado, ele com certeza conseguiria pegar. Porque, por incrível que pareça, doutor Rodrigo, doutor Clóvis, parece uma doença em relação a esses indivíduos. Tem indivíduos, inclusive, que têm CID no problema, CID de... até o doutor, depois que dará a próxima entrevista, pode até nos elucidar melhor, de exibicionismo. O indivíduo gosta de publicamente mostrar a genitália, ainda que não toque em ninguém. Já peguei casos assim, do indivíduo que estava num ônibus, tirando a genitália, ele ficava com o jornal à frente e depois, quando a mulher ou alguém olhava na direção, ele tirava para que a pessoa focasse a sua genitália. Porque é algum tipo de distúrbio, isso não é uma coisa normal. Mas, professor Newton, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava preparando para fazermos a entrevista é de que, embora seja um assunto que todo dia a gente está vendo publicado alguma coisa, né? O número de registros é insignificante dentro de um universo tão grande, né? E chamava a atenção na publicação que eu vi de que uma notícia que saiu agora semana passada, né, há 2 semanas, de que havia aumentado de 62% o número de abuso. E aí me chamou a atenção, porque 62% é um número, é uma porcentagem significativa de um ano para outro. Mas aí eu vou ver que é de 34 para 55. Será que num ano só 34 assédios ocorreram? Quando a gente sabe que isso aí todo dia acontece às dezenas. Por que você acha que a estatística real é muito diferente do dia a dia? Boa pergunta. Isso é fácil de explicar. O próprio capítulo do qual nós tratamos aqui, dos crimes contra a dignidade sexual, obviamente que ele faz um paralelo com essa contravenção penal, que é o tema principal, é o nosso assunto principal de hoje. Os crimes contra a dignidade sexual, apesar de serem graves, apesar de serem repugnantes, e eu coloco aí o estupro como carro-chefe, inclusive o estupro de vulneráveis, onde se coloca crianças, onde se coloca pessoas que tenham debilidade mental, onde se colocam pessoas do famoso Boa Noite Cinderela, que são vítimas constantes desse crime. Com exceção dos crimes de estupro de vulneráveis, os crimes de estupro de pessoas comuns são de ação penal pública condicionada. E, obviamente, alguém pode estar assistindo o programa e não ter conhecimento técnico, é natural. A ação penal pública condicionada, ela dá o direito à vítima de representar ou não pela continuidade do inquérito policial e, posteriormente, outorga ao Ministério Público, ao promotor, o dominus liti, para ser o dono da ação. Então, como é um crime que envolve a honra objetiva daquela pessoa e também a honra subjetiva, o que ela pensa de si própria, o que a sociedade pensará dela, é óbvio que ela, às vezes e por muitas vezes, tem vergonha de expor aquela situação. É um trauma tão grande que ela tem vergonha. E corroborado a isso, doutor Clóvis, doutor Rodrigo, ainda tem o seguinte fato: funcionários mal preparados para lidar com o assunto. A mulher, às vezes, chega para fazer uma reclamação correta, porque não é dado a ninguém encoxar, assediar, abordar sexualmente uma pessoa, senão bilateral for, porque é óbvio, a relação sexual, qualquer que seja ela, tem que ser bilateral, senão não há que se falar. E aí o que acontece? O funcionário fala, mas você está com essa sainha,
Você está com essas pernas de fora, quer dizer, o próprio funcionário, que deveria ser um porto seguro para aquela pessoa, se torna um novo inimigo, o constrangimento. Haja vista que os crimes sexuais, até muitos anos atrás, as mulheres sequer denunciavam por medo da abordagem dos próprios policiais civis e de policiais militares quando tinham a notícia do crime. E graças a Deus foi criada a Delegacia de Defesa da Mulher, onde se tem mais tato para lidar com esse assunto. Então, em regra, o problema maior das estatísticas, que não são verdadeiras, as estatísticas realmente refletem, para mim, 10% do total, se muito. Mas é justamente isso, a vergonha, o constrangimento que algumas mulheres têm de tocar no assunto e ainda serem taxadas, ainda serem vilipendiadas mais uma vez na sua honra. Um ato de indignação é multiplicado com maior indignação. Uma proporção muito maior. E o que é pior, às vezes a mulher vai lá fazer uma denúncia, o funcionário despreparado já coloca em xeque a reputação dela perante outras pessoas, ela fica mais constrangida. E nós estamos falando, eu, o senhor, os doutores, de casos esporádicos de frequência ao metrô, mas tem pessoas que vivem diuturnamente no metrô, trabalhando, dependendo do metrô, dependendo dos ônibus, e elas vão continuar naquele horário, que é um horário que necessitam para poder ir ao trabalho. Como é que vai fazer? Olha, e no outro dia as pessoas, olha, aquela é a mulher daquela situação. Então elas acabam ficando constrangidas porque tem uma exposição muito grande. E é curioso que você citou nisso, Newton, porque há uns meses me procurou uma cliente no escritório e ela tinha sido agredida pelo marido pela 4ª vez. E ali o problema não era apenas a agressão, era um problema muito maior do que aquele. Entre outros, um pouco de falta de autoestima dela. Na primeira agressão que ela sofreu, ela foi a uma delegacia de polícia e ela chegou para o escrivão do plantão e contou o fato. E eles fizeram lá um BO. Na segunda vez, ela foi novamente à delegacia e o escrivão disse a ela: você está com ele ainda, então você gosta de estar apanhando. E dali ela já desacreditou no judiciário, desacreditou no poder de polícia. E só foi, depois de várias outras ocorrências, foi até a DDM, que é a Delegacia da Mulher, e lá teve um atendimento qualificado. Talvez até o fato de ter uma Delpom, que é uma delegacia do metropolitano, do metrô, seja melhor para registro, mas não está funcionando muito bem. No nosso segundo bloco, que nós estamos agora indo já para o nosso intervalo, o que é bom passar rápido, né, Clóvis? Sempre assim. Eu gostaria que você, por gentileza, esclarecesse ao telespectador a diferença entre os tipos penais que podem acontecer nessa situação. Ótimo. É uma contravenção, é um estupro, há uma situação mais grave, pode acontecer da lesão corporal aumentar a pena, se acontecer ou não. Gostaria que você esclarecesse isso. Certo, Clóvis? Isso. Só lembrando ao telespectador que o nosso programa ele é reprisado todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã, obviamente. Ele é transmitido em tempo real, agora, domingo à noite, pela internet, d11.com.br. E após, na semana seguinte, o vídeo desse programa vai para o canal YouTube, lá na TV Proleges. Então, basta acessar proleges.com.br, que todas as nossas entrevistas, feitas aqui semanalmente, são disponibilizadas para que os telespectadores possam assistir novamente quando tiverem um interesse e indicar aos seus amigos, porque boa informação não faz mal para ninguém. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.